Bom, oi gente, eu tava criando uma coragem, mas vim aqui conversar um pouquinho com vocês, até mesmo para desabafar, para tentar ver se ameniza um pouco, que vai ser difícil que eu tô sentindo. Bom, como vocês viram nas postagens anteriores, infelizmente eu perdi o bebê. Eu tava na sexta-feira, tava completando 19 semanas e eu fui fazer uma ultra de rotina, porque no sexta mesmo tinha médico. E na ultra constou que não tinha mais batimentos, não tinha mais movimento, o feto praticamente já estava sem vida. Foi difícil. Eu fui orientada que eu fosse na minha médica para eles me passarem os procedimentos que seriam feitos. Na hora eu não tive que pensar, não tive que reagir, eu estava sendo levada conforme a maré, não queria acreditar. É duro, é difícil, porque depois de 3 anos, ver a última perda, a situação que eu passei, a situação de você ser uma pessoa desenganada em voltar a ter um filho, desenganada no sentido que não foi uma coisa feita assim, de propósito, não foi uma coisa forçada, foi um milagre. E você não quer acreditar. Você quer que tudo seja aquele motivo que a pessoa estava com má vontade, a pessoa fez a outra com rapidez, a pessoa não teve paciência. Passa mil e uma coisas na sua cabeça quando isso acontece. E eu estive aí fui na casa da minha cunhada e pegamos lá, deixamos os meninos lá e fomos pro médico, hospital lá em Vila dos Teles, hospital da mãe. E é complicado porque logo quando chegou, tinha um monte de criança saindo. E o que fica na cabeça? Nossa, eu tô vindo com um sonho interrompido e as pessoas estão saindo daqui com um sonho realizado. E isso aí foi muito doloroso. E o que acontece? A cabeça não sabe mais. Aí foi quando deu aquela pânico. Eu não consegui falar mais com ninguém. Eu não consegui conversar com mais ninguém. Eu só queria acreditar que nada estava acontecendo, que aquilo ali eu ia fazer uma ultra, ia mostrar que a bebê estava dormindo e eu ia voltar para casa e ia voltar tudo do mesmo jeito que estava. Eu ia pro médico, ia ser uma coisa que mais tarde, quando o neném tivesse nascido, tivesse melhor, ia falar, olha, você pegou uma peça na gente. Mas não foi. Esperei para ser atendida, o médico foi bem franco comigo, porque o que acontecia? Quando fui fazer a translucência local, constou que o bebê tinha uma aguinha aqui, na cabecinha, na coluna cervical. Mas a gente, o que faz? Pega e vai fazer a bendita da pesquisa no Google. E o que a gente vê? Nossa, tem cura, isso é normal, acontece. Mas os médicos gostam de sempre, alguns falam, não tem cura, eu ouvi isso. E a médica falou pra mim que realmente poderia acontecer um milagre, tipo assim, acontecer do bebê esse nódulozinho diminuir, desfazer,
como podia o nódulo se expandir. Mas a gente se apega na fé da gente. O meu coração dizia que não tinha nada, que não ia dar em nada, porque o bebê mexia, o bebê se movimentava. Eu tinha todos os sintomas, tinha todos os batimentos e constava, todo mundo fala, e eu vendo outros depoimentos dizendo que o probleminha se não tivesse o nariz, e ele era tudo perfeitinho, só que ele era grande demais. Mais uma vez, seria uma gravidez tipo como foi a do Ricardo, grande. Mas enfim, foi complicado. E ouvindo orações, revelações, questionamentos de que se a criança vier com problema, vier com uma síndrome, vier com uma deficiência, vier com a qualidade, como é que vocês iriam fazer, como é que vocês se virar, era mais um trabalho, era mais sei o quê. Aí eu ficava pensando, não, por um lado realmente tem essa preocupação, mas por outra, fica na mente, Deus ia me dar uma coisa assim pra quê? Pra me ser ruim? Pra me tirar como incapaz? Pra quê? Entendeu? Então, por um lado, a gente estava se preparando também para isso. Por isso que a gente não comentava nada com ninguém. Eu botava algumas fotos minhas durante a semana, ia levando, mas a gente se agarrou também a muitas revelações, a orações, que tudo ia dar certo, que o bebê ia ser, que eu ficasse tranquila. Mas na hora que veio a confirmação, sabe, real, veio esse questionamento. E eu não questionei a Deus. Eu questionei o ser humano. Mas depois deu um outro branco que eu fiquei pensando da seguinte forma. Então por quê? Fica por quê? Por quê? Por quê? E eu ouvindo, depois que passou, eu falando, quando comecei a falar que eu estava no hospital, eu gravei o vídeo, dizendo que eu estava internada, que o bebê estava sem batimento. Todo mundo teve uma grande comoção, mas a questão toda foi tipo assim, você ouvir, mas você tem 2 filhos, você é nova, você tem muito o que viver e aquela história toda. Por um lado eu absorvia aquilo, eu entendia, mas por outro era tão dolorido, porque foi uma nova gestação. 3 anos depois de eu ter perdido. O bebê que eu perdi, na primeira ultra já não tinha batimento. Mas eu deveria voltar, porque como estava com 6 semanas, poderia ter uma alteração que era comum não ter batimento, poderia ser depois. Mas foi quando o Ricardo começou mesmo a intensificar o problema da diabetes. Eu lembro que a gente estava até conversando sobre isso. Eu falei assim, quando ele estava numa das UPAs, que a gente foi socorrer ele, eu falei assim, nossa, imagina como é que seria se a gravidez tivesse vingado. Que a outra gravidez eu perdi com praticamente 13 semanas e 6 dias. Eu cheguei e questionei, eu falei, cara, imagina se tivesse vida à frente, como é que ia estar aqui com uma criança pequena correndo com você para tudo quanto é lugar, e indo pra UPA e corre pra você passando mal e ir no hospital e tal. Então, quer dizer, doeu, mas eu já sabia que não iria à frente. Mas essa
foi diferente, porque depois disso, depois que eu perdi o primeiro bebê, todo mundo falou assim, nossa, você vai engravidar logo, depois de algum tempo, logo tá com outro e tal. Só que eu desenvolvi uma depressão, que eu tomo medicamentos muito fortes, e o Ricardo com diabetes. Então, já tava todo mundo já, vamos dizer assim, desenganado, então não tinha mais preocupação de que eu viesse engravidar. Ele até brincava, falando, não sei o que, tá grávida, mas eu não tinha condições de engravidar. O meu próprio médico já tinha falado. Para mim, vir a engravidar, eu teria que fazer um tratamento. E o que aconteceu? Passamos por uma prova, um vento bem turbulento durante o final do ano. E imagina como é que fica depois de 2 meses de eu quase perder o Ricardo, eu saber que eu estava grávida numa questão que eu não tinha mais possibilidade, sendo tratado como um milagre, e de repente ver aquilo sair assim, ó, indo embora. Então o que eu fiz? Ficou tudo aquilo na minha cabeça no dia que... no sábado. Quer dizer, minto, na sexta-feira, quando eu dei entrada. E eu enfrentando, e pior ainda, eu enfrentando uma depressão muito séria, porque os outros virem a foto, eu rindo, brincando. Então era muito básico isso. Ela tá bem, ela tá legal, mas quando veio a gravidez, tudo mudou. E eu sempre falei que se um dia eu voltasse a engravidar, eu queria uma gravidez que eu pudesse sentir realizada, animada. Não que dos outros dois não fossem, mas tipo assim, foi uma coisa, dos dois foi muito turbulenta, muito estresse, porque o do Ricardo foi numa questão que o pai estava num processo de uma outra relação que ainda, sabe, era bem complicado. E logo assim veio a gravidez do Ricardo, e demora muito tempo, passa um tempo, vem a gravidez do Rian, de uma forma que era dada como gás no útero, entendeu? Chega a ser, depois que passa, é engraçado, mas tipo assim, foi uma gravidez em cima da outra. E logo depois que o Rian nasceu, eu não esperava, eu fiquei desesperada para não correr risco, porque todo mundo, assim, algumas pessoas vinham falando, mais um filho, vai ficar sozinha, vai te largar, vai não sei o quê. E eu sempre tive esse estresse nas minhas 2 gravidez. Foi uma coisa muito, sabe, ainda cuidava da minha mãe, então era muito turbulento. Pois bem, e o que aconteceu? Veio a abençoada gravidez, que todo mundo se empolgou, todo mundo se animou, estávamos cheios de planos, ia fazer essa revelação, depois falou que não ia fazer mais, e já tinha feito contato com as minhas amigas de época de escola, segundo grau, faculdade, cursinho, que a gente ia se aproveitar para se rever. Mas é aquelas velhas frases que eu escuto: Deus sabe das coisas. Então, no sábado, eu induzir o parto, e ele saiu, o bebê nasceu. Na hora eu quis saber o que era. A enfermeira ficou meio sem graça de me dizer, não sabia de que forma diria, pelo fato de podia ser uma coisa que eu queria saber, poderia ser uma coisa que eu não era o bebê, tipo assim, não poderia ser o sexo que eu queria. Mas o que aconteceu? Quando eu peguei ele, eu pedi, ela viu, ela perguntou se eu queria pegar ele, eu peguei ele no colo. Eu peguei o bebê no colo. Ela enrolou ele no paninho. Ele era mais ou menos desse tamanho, grandinho. Era um menino. E
eu me despedi. Me despedi. E foi a coisa mais dolorida que uma pessoa possa imaginar. Porque você imagina, dá licença, você imagina ter a expectativa de pegar aquela coisinha, você vê aquilo se formando dentro de você e sem mais, sem menos, não tá mais. Foi bem complicado, está sendo bem complicado. Eu tô falando isso, até espero que você esteja falando demais, porque tá sufocando. Não é uma fraqueza. Eu acho que, tipo assim, falar você tá sendo fraco, você tá, não tô, porque eu sei que tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação ou pior do que a minha. Eu não tô aqui para se achar melhor ou para as pessoas terem pena de mim ou achar que eu tô sendo amargurada, mas a questão é dói, sabe? Dói, ainda mais na questão que é 2 seguidas. E então quando eu peguei ele no colo, e ele tava todo enroladinho, eu primeiro abri pra ver. Aí eu vi que era um menininho, todo perfeitinho, já formadinho, a boquinha, o narizinho, os olhos, tudo formadinho. A mãozinha, tanto que até a enfermeira chegou e falou pra mim assim, mãezinha, você ia ter um garotão, porque ele era bem grandinho. Aí eu falei assim, eu tava me preparando porque o meu mais velho também foi bem grande. E eu lembrei que uma amiga em comum com meu esposo falou assim pra mim, canta uma música de louvor, sabe? Canta um louvor. Canta um louvor que o bebê vai ouvir e quando ele nascer você vai escutar de novo, ele vai lembrar, porque as crianças lembram na barriga. E eu tava cantando, toda vez que eu ia tomar banho, eu cantava aquela música que eu escutava muito na igreja, quando eu ia na missa. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar. E eu só ficava, e tinha outras partes, mas eu só ficava naquela parte assim, quando chegava na barriga, eu só ficava assim, dai-me mãos limpas e o coração puro. Arranca minha vaidade e ensina-me a amar. E só ficava assim. E parava naquela parte, Senhor, eu quero entrar no santuário, Senhor, eu quero entrar no santuário. E eu falei pra ele, meu filho, vai com Deus. E agora eu tenho certeza que eu tava te preparando. E peguei e dei ele pra enfermeira. Depois eles vieram fazer o restante do procedimento, porque a placenta tinha se dissolvido. E eles foram pra curetagem. Mas aí a cabeça tava anestesiada. A imagem do bebê não sai da minha cabeça. E na hora eu só consegui responder algumas pessoas, que lá não pode atender o telefone, mas eu tava com o zap, eu conseguia, aos poucos, algumas palavras eu falava. E eu falei, gente, eu me despedi dele, e as pessoas ficaram, meu Deus, isso aqui. Mas eu precisava disso. Pois bem, só que o pior tá sendo quando chega em casa, ver que não tem mais nada, eu não tô conseguindo me olhar no espelho. Espero que isso passe logo, não sei. Acho que, como eu tô falando, as pessoas falam, você vai ter outra gravidez, a gente vai tentar, vamos tentar mais um, não sei o que. Ok, mas tá sendo muito difícil e eu tô, tipo, é complicado, é muito complicado. A minha mãe, ela falou comigo,
você tem que ficar tranquila, entrega na mão de Deus, Nossa Senhora, e ela tá te consolando, Deus tá te sustentando, e ele não era pra ser seu, ele veio por algum motivo, mas ele não era pra ser seu e tal, mas a gente não quer ouvir isso, a gente quer ouvir outra coisa, não é? O coração da gente não aceita isso, mas tá difícil, eu conto muito com a compreensão, agradeço as orações, não sei como vai ser daqui pra frente, porque é muito difícil você enfrentar com uma depressão, depois vir uma gravidez que, sabe, veio como um impulso e depois o sonho acabar. Mas eu agradeço muito. Espero que não pensem, não relevem o fato de muitas postagens que eu botar, porque eu boto o que eu tô sentindo no momento. Não, volto a repetir, não é uma coisa de fraqueza, não é uma coisa de nem sei o que dizer. É complicado a gente ser forte, porque é só um porradão atrás do outro, sabe? E é só um desabafo, porque, como eu falei, sufoca. E eu, sinceramente, não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Porque você perder um filho nessas circunstâncias, que é uma coisa que você foi praticamente como um milagre na sua vida, é muito forte. É diferente. Tipo assim, um filho é insubstituível. Eu sempre falei isso desde a outra perda que eu tive. Mas, tipo assim, da outra tava mais branda, porque foi no princípio. Agora esse não, 19 semanas. Você pegar o seu filho enroladinho e ver que você entregar ele de uma forma que vai ser estudado, sei lá. É muito ruim, é muito triste. E eu tô tentando por causa do Ricardo, por causa dos meninos. Mas eu não sei como é que vai ser. E é engraçado que nessa hora fica tudo um negócio tão... Tudo gira em torno, você escuta choro de criança, você vê pessoa aparecendo grávida, você vê grávida passando na sua frente, você fica de um jeito completamente desnorteado e você tem que disfarçar como se tá tudo ok. Vambora, bola pra frente, mas você sabe dentro de você o martírio que está sendo, mas de uma forma que você tenta não ser egoísta, você está sofrendo e vivendo a sua dor. E as pessoas tinham que entender isso, mas as pessoas não, tem pessoas que não entendem. Então eu tô me agarrando na questão das orações, dos meus filhos, do Ricardo. Eu nunca vi o Ricardo chorar do jeito que chorou, daquela maneira, quando viu que não tinha mais bebê. E os meninos também, meu Deus. E o que mais doeu também, eu até esqueci de falar, foi quando a gente estava indo pro hospital. E o Ricardo falou assim, minta, eu tava indo pra casa da minha cunhada. E o Ricardo falou assim, o Ricardinho, poxa mãe, o bebê podia fazer igual meu pai. Meu pai morreu para poder voltar a viver. Por que o bebê também não pode ser assim? Isso arrasa com qualquer pessoa, né? Pois bem. Então, é complicado. Eu só peço a Deus que me dê força. Se em algum momento eu encontrar com algum de vocês e eu chorar, eu tiver coisa, que me desculpem. Eu tô falando novamente, isso é um desabafo. O Ricardo, quando vê, ele vai ficar possesso, porque ele não gosta. Ele é uma pessoa muito reservada nesse ponto. Mas eu precisava até como um agradecimento, sabe? Um agradecimento por essa situação.
É muito triste. Eu não desejo pra ninguém. Volto a repetir, eu não desejo pra ninguém. A pior parte é quando deita, quando eu vou levantar, sabendo que eu agradeço a Deus por deitar, por ter a oportunidade de ter o sopro da vida, mas é muito difícil. É muito difícil. E vamos aguardar o que Deus reserva. Eu só peço a Deus que me dê uma resposta, só uma, para mim entender um motivo disso. Se era alguma coisa que eu espero. Fico feliz de ter tido o apoio de vocês, de meus amigos nesse momento. Peço desculpa por não responder a todos ao mesmo tempo. Eu tô tentando colocar a cabeça no lugar. Como eu falei, eu tenho que agir de uma forma como se tivesse tudo ok, por causa das crianças e do Ricardo, em consideração a todos que estão ao meu redor me ajudando, mas tá bem difícil, viu? Tá bem difícil. E muito obrigado, mas em todos os casos, muito obrigado mesmo. Espero que tenham entendido. E colocar na mão de Deus. E aguardar.